ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite para você. Hoje é dia 27 de março e está começando aqui na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Isaura Carrijo e fico com você até às 6h30. E lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM do seu rádio, também pela internet e no site www.ufg.br. Você também pode acompanhar nossa programação pelo aplicativo Minha UFG no seu celular. E nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, o Sesc Centro realiza a palestra Emagrecimento e Saúde, muito além da estética. As inscrições podem ser realizadas no site do Sesc Goiás. Para a gente saber mais detalhes sobre essa palestra, vamos conversar agora ao telefone com a Renata Machado, ela que é médica endocrinologista. Boa noite, Renata. Boa noite. Então, Renata, existe um relatório, das Nações Unidas que aponta que aqui no Brasil, mais da metade da população está com sobrepeso e 20% da população é obesa. É isso mesmo? Esses números são reais? É isso mesmo, esses números alarmantes são reais. Na verdade, as mulheres são um pouco mais obesas que os homens, em torno de 25% das mulheres brasileiras estão obesas. Sim. E 17,5% dos homens já estão obesos. E esse número é preocupante, importante, né? E tem um pouco de variação dependendo da região. Uhum. Quanto mais ao sul, mais obesas as pessoas. Uhum. Então, aqui no Centro-Oeste, em torno de 48% dos adultos estão obesos. Uhum. Comparando com 56%, por exemplo, na região sul. Então, em qual estado, eu não sei como é que essa pesquisa identificou, por região, qual é a região do país em que se vive melhor, que esses números são menores? No norte, por incrível que pareça, né? E depende da faixa etária. Então, no norte e nordeste, você tem índices menores de sobrepeso e obesidade em todas as faixas etárias. Uhum. O Centro-Oeste tem níveis intermediários, e indo para o Sudeste e para o Sul, a gente tem taxas bem mais altas. Uhum. E o brasileiro, foca muito na questão estética, mas muita gente nem sabe que está com sobrepeso. Qual que é a diferença entre estar com sobrepeso e estar obeso? Essa diferença depende da quantidade de tecido adiposo que a pessoa tem. Então, obeso é quando você tem um excesso maior. E o sobrepeso, você está intermediário entre estar com peso normal e estar obeso. Mas as duas situações causam problemas de saúde. Uhum. Então, a gente tem aquela conta famosa que chama IMC, ou Índice de Massa Corporal. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Sim. E para adultos não tem muita mudança, o número é assim o mesmo. A gente pega o peso em metros, divide pelo quadrado o peso em quilos e a altura em metros. E, dependendo desse número, você vai ser classificado como peso normal, sobrepeso ou obesidade. Uhum. Então, acima de 25 e abaixo de 30 é sobrepeso para os adultos. Acima de 30 já se considera obesidade. Mas para as crianças é bem diferente. Sim. Então, a gente tem curvas para fazer essa classificação. Não é um número estanque como os adultos. Uhum. Na verdade, quanto mais jovem, mais magrinho, vamos dizer assim, a pessoa tem que ser. Sim. Uma coisa que eu observo bastante no consultório, eu já sou formada há 20 anos, sempre na parte de pediatria, é que realmente as pessoas perderam um pouco a noção do que é uma criança saudável. Uhum. Às vezes vão consultar um paciente falando, nossa, ele é muito magro, coitadinho, muito magrinho. E esse que está consultando, ele está totalmente normal. Uhum. E eu estou vendo um irmãozinho que foi junto na consulta para acompanhar. Eu falo, olha, esse está normal. Aquele ali que vocês estão achando que está normal é que está com sobrepeso. Uhum. Então está tão frequente sobrepeso e obesidade
que muita gente acha que a pessoa do peso normal, a criança de peso normal, na verdade está muito magra. Mas o sobrepeso, então, já é um estado de alerta, né? Para a pessoa sem reagir, dúvida. né? O estado de alerta, você já aumenta risco de vida, de mortalidade em geral e risco para uma série de doenças já no sobrepeso. Uhum. Na verdade, algumas pessoas que caem naquela continha no nível normal já podem ter risco aumentado se, apesar dessa conta do IMC estar normal, ela tiver um excesso de tecido gorduroso. Uhum. É aquele falso magro, isso realmente existe. Então, na continha do IMC ele está normal, mas a proporção de gordura é maior do que esperada. E aí, para saber essa proporção, tem que... magra, entre aspas, já tem risco aumentado de doença cardiovascular, diabetes. Sim. Para avaliar essa questão aí do falso magro, né, tem que ir ao médico, né, para fazer essa avaliação, né, Renata? Sem dúvida, a gente tem que fazer uma avaliação da composição corporal, e aí é importante também o apoio que a gente tem dos nutricionistas, educadores físicos, tanto na avaliação física desse paciente como para o tratamento. Precisamos de uma equipe multidisciplinar para dar conta do problema. Uhum. Agora, como você falou agora há pouco aí, hoje em dia a gente vê muitas crianças que estão, né, visivelmente acima do peso. E eu não sei se é uma impressão minha, né, um olhar de leiga aqui agora no momento, mas parece que antigamente isso não se reproduzia da mesma forma que a gente vê hoje, né? Eu tô certa? E se eu tiver certa, por que isso acontece? Não, sem dúvida. Os últimos anos a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de obesidade e sobrepeso. Sempre existiu obesidade, né, desde a antiguidade, mas nos últimos 50 anos e nos últimos 15, a coisa tem aumentado exponencialmente no mundo inteiro. Provavelmente uma conjunção de fatores. Provavelmente não, com certeza, né? A nossa genética nos últimos anos não mudou tanto assim, e o que mudou muito foi o nosso ambiente. Então a gente está num ambiente que a gente costuma dizer de obesogênico, então que favorece o aparecimento da obesidade. Tem muita comida disponível, comida industrializada, altamente calórica, muita redução de exercício físico também. Um pouco, no caso das crianças, por uma questão até de segurança, né? As crianças não brincam mais na rua como há 20, 30 anos atrás. Sim. E é tudo muito fácil, né? Você vai no carro, nem subir o vitrô do carro, a gente aperta o botãozinho. Televisão é com botãozinho. Tudo é a gente gasta muito menos energia para ter o mesmo resultado. Pensa 40 anos atrás para lavar uma roupa. As mulheres carregavam a roupa até o tanque, esfregavam na mão e torcia. Hoje a gente põe na máquina e aperta um botão. As pessoas andavam muito a pé, né? Hoje não, é muito tudo a de pé. carro. Hoje é de carro, né? E cada vez por distâncias menores, a gente está ficando cada vez mais preguiçosos, né? Sedentários. Agora, é muito difícil adquirir, depois de adulto, adquirir um estilo de vida mais saudável? Sem dúvida, formação de hábitos, quanto mais cedo, melhor. Mas não existe isso de que não emagrece, de que não consegue. Sempre é possível se mudar, sim. O que não é possível mudar é o que a gente chama de programação metabólica. Isso é uma novidade, um tanto mais recente, que o que aconteceu dentro da fase intrauterina, então, durante a gravidez, a sua gravidez, se sua mãe teve estresse, teve uso de algumas substâncias não lícitas, contato com alguns contaminantes. Então, tem uma série de coisas que podem ter acontecido durante a sua gravidez que levam você a terem um fenótipo poupador, que a gente chama. Então, isso não muda a sua genética, mas muda a sua propensão de como que você vai lidar com esse ambiente. Mais ou menos é assim. Você tem uma gravidez muito difícil e esse bebezinho sofreu com uma restrição de crescimento dentro do útero. O que o corpo interpreta? Nossa, o mundo é difícil, tem muito estresse, tem pouco alimento, então eu preciso me precaver. Eu vou ficar menor e eu vou ter uma tendência de qualquer coisa que eu comer, qualquer alimento que vier, eu vou pisá-lo. Então, essa pessoa se programa para um mundo muito difícil no futuro. Então, você é um poupador de energia. O que acontece geralmente é que nasce e a gente não está no mundo com pouco alimento, a gente está no mundo com muito alimento. Sim. Então, essa programação metabólica intrauterina, ela não é nunca totalmente apagada.
Então, essa pessoa sempre vai ter aquela tendência maior de ganho de peso. Uhum. Agora, tem muita gente que reclama que quando vai tentar mudar, né, esse estilo de vida por meio de uma alimentação mais saudável, que o gasto com comida saudável é maior, né? É muito alto. O que você acha disso? Depende do que você chama de comida saudável. Na verdade, pelo contrário, a comida mais simples é a que é a mais saudável. Se você está chamando de saudável, entre aspas, uma comida industrializada, cheia de diet, light e muito sofisticada, isso vai ser mais caro. Mas quem disse que ela é a mais saudável? Uhum. A comida melhor pra gente é aquela mais simples. Então, aquela que está na horta, na verdade, deveria ser mais barata, né? E, então, você não precisa ser muito sofisticado. A comida que a sua bisavó reconheceria como comida, essa é a melhor. Então, isso é um pouco de mito. E, na verdade, é claro, é muito barato comprar refrigerante, fast food, sorvete, né? Foi muito barateado ao longo dos anos. Já foi caro umas décadas atrás. Houve um barateamento do industrializado e de comidas muito calóricas, mas é possível sim você ter um estilo de vida saudável sem ter que comprar comidas tão caras assim. Agora, lembrando aí que a palestra, né, que você vai proferir sobre esse tema, acontece às 7h no SESC, né, e o SESC fica na Rua 15, esquina com a Rua 19, né, Renata? Isso mesmo, lá no centro. Convido o nosso ouvinte aí, para a pessoa que tem interesse nesse assunto, o que mais que você vai abordar durante a palestra? Bom, eu vou abordar um monte de coisa, talvez um pouco em tom meio professoral, afinal de contas não tem como fugir disso, eu sou professora, né? Sim. Mas tentando trazer para uma linguagem mais leiga, os motivos disso tudo está acontecendo. Tanto em nível assim, por que essa genética, ao longo dos milênios, chegou agora assim, e não está sendo tão interessante para esse novo estilo de vida de agora? Por que a gente não consegue mudar isso? Eu vou falar um pouco também de umas coisas não muito conhecidas, como essa programação metabólica, o efeito do sono, a privação de sono que a gente tem na facilitação de ganho de peso. E, na verdade, eu quero fazer um bate-papo. Então, vamos conversando sobre o porquê, o tamanho do problema e o que a gente pode fazer para prevenir, e para quem já está com sobrepeso e obesidade, o que dá para fazer para melhorar e se curar dessa doença, que é uma doença, né? É considerada uma doença hoje. Muito bom, então tá feito aí o convite, essa palestra sobre a alimentação, né, e a adoção do estilo de vida melhor, né, que leva a gente a ter uma condição de vida melhor aí, para não ter que fazer essas dietas malucas de emagrecimento, né, Renata? Nossa, dieta maluca, na verdade, tem um efeito oposto. Você perder peso no início, depois vem um rebote, que é muito pior. Pois é, então, olha, obrigada por falar com a gente aqui no Jornal das 6, da Rádio Universitária. A gente conversou com a Renata Machado, ela é médica, endocrinologista. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária. Boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Eu aguardo vocês amanhã, às 19h lá no SESC. Tá certo, obrigada. Agora são 6h14. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Universitária. Os ritmos nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Sintonize música e movimento. Vai no cabeleireiro. De segunda a sexta, a partir das 15h. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. E acontece hoje às 19h30 o show do cantor Milton Nascimento no Shopping Flamboyant para a estreia da programação In Concert 2018.
O cantor promete um repertório de músicas que fazem críticas sociais e política, incluindo músicas como Uma Travessia 2012 e Linha de Frente, além de mais outras 15 canções. Os ingressos para o show estão esgotados desde a semana passada, mas o evento vai durar até o mês de outubro, com participação de grandes nomes da música como Frejá, Biquíni Cavadão, Roupa Nova e Fábio Júnior. Para participar desse evento, o Flamboyant Concert, é preciso realizar compras a partir de R$ 500 e fazer a troca das notas ou cupons fiscais pelo ingresso. E a partir de agora, a fiscalização dos serviços de transporte oferecidos por aplicativos como Uber, 99 e Pop fica sob responsabilidade das prefeituras. A lei que regulamenta a atividade foi publicada na edição desta terça de hoje do Diário Oficial da União e já está em vigor. O motorista deve estar inscrito como contribuinte individual no INSS e deve manter em dia a documentação do automóvel, além de apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Também será exigido do profissional a contratação de um seguro de acidentes pessoais a passageiros e do seguro obrigatório de danos pessoais, o chamado DPVAT. Os motoristas que descumprirem essas regras vão responder por transporte ilegal de passageiros, infração punida com multa, apreensão e remoção do veículo. E uma boa notícia para donos de veículos com mais de 10 anos de uso em Goiás. Foi sancionada uma lei em fevereiro desse ano que alterou o Código Tributário Estadual e isentou os carros com mais de uma década do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Antes, o texto especificava carros com 15 anos ou mais de uso, mas agora esse número caiu para 10 anos. Segundo o deputado estadual Daniel Messac, do PSDB, autor da proposta, serão mais de 110 mil condutores beneficiados. No entanto, essa mudança só será aplicada a partir do calendário do ano que vem, ou seja, a regra só vale a partir de janeiro de 2019. E o prazo para cadastrar a biometria termina nesta terça-feira em 75 cidades. Vamos saber mais detalhes na reportagem. O prazo para fazer o cadastramento de biometria termina nesta terça-feira em 75 cidades paulistas. Quem não fizer o procedimento não vai poder votar nas eleições deste ano. A biometria deve ser agendada pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde também é possível ver a lista das cidades e os respectivos prazos para o cadastramento. Para fazer a biometria, é preciso levar documento original com foto, comprovante de residência dos últimos 3 meses e título eleitoral. Quem perder o prazo nas cidades onde a biometria é obrigatória tem até o dia 9 de maio para regularizar a situação. Do contrário, vai ficar impedido de votar. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Fernanda Wenzel. Lembrando aí que quem tem pendências com a Justiça Eleitoral aqui em Goiás deve procurar, portanto, o TRE, que fica localizado na Avenida Goiás. E, por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu que travestis, transexuais e transgêneros poderão solicitar à Justiça Eleitoral a emissão do título de eleitor com o respectivo nome social, ao invés do nome civil. Mais detalhes na reportagem. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu nesta quinta-feira, dia 22, que os travestis, os transexuais e os transgêneros poderão solicitar à Justiça Eleitoral a emissão do título de eleitor com seu respectivo nome social, em vez do nome civil. Os ministros decidiram ainda que o cadastro eleitoral manterá as informações dos 2 nomes, tanto social quanto civil. Caso o eleitor se candidate a algum cargo político, a divulgação será feita a partir do nome social do candidato, para preservar a intimidade de cada um. O acréscimo deste ponto foi feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão complementa o que os ministros já haviam decidido na sessão do último dia 1º de março, quando responderam a uma consulta formulada pela senadora Fátima Bezerra, do PT, do Rio Grande do Norte. Na ocasião, o ministro Tarcísio Vieira, relator, defendeu o uso do nome social nas urnas a partir das eleições deste ano.
Ele foi acompanhado por todos os demais integrantes da corte. A partir dessa decisão, os cartórios eleitorais de todo o país serão orientados sobre como proceder para a emissão do documento com um novo nome. Em breve, a Justiça Eleitoral divulgará a data a partir da qual cidadãos interessados em registrar o nome social e a identidade de gênero com os quais se identifica poderão comparecer aos cartórios. De qualquer forma, será garantida a impressão do novo documento antes do pleito do próximo dia 7 de outubro. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral, reportagem Storni Júnior. O Goiânia Shopping, localizado na Avenida T10, tornou-se o primeiro centro de compras de Goiás a autorizar a entrada de animais. A novidade começou a valer no começo desse mês e os clientes já podem frequentar o shopping com cachorros e gatinhos sem que eles precisem ficar no colo. O shopping fez adaptações e preparou suas equipes de segurança e limpeza para receber os animais. Em todas as entradas do Goiânia Shopping, agora estão sendo disponibilizados saquinhos higiênicos. Além disso, o estabelecimento também oferecerá carrinhos para pets disponíveis para empréstimo. Os únicos locais que os animais não poderão frequentar serão as áreas de alimentação, o cinema e o fraudário. Já em relação às lojas, aquelas que permitem a entrada de animais estarão sinalizadas com adesivos nas vitrines. Agora são 6 horas e 22 minutos, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Nas noites da sexta-feira, a Universitária é a rádio da Seresta em Goiás. Universitária em Seresta. Todas as sextas, 9 da noite, sob o comando de João Sobreira Rocha. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Nesta segunda-feira, dia 26, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária transferiu 84 detentos do presídio de Aparecida de Goiânia para outros presídios do estado. A ação foi feita para aumentar a segurança nas penitenciárias goianas, após ter sido realizado um levantamento do Serviço de Inteligência da Unidade de Aparecida. A realocação foi feita para unidades de Formosa e Anápolis. E um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Goiânia propõe gastos para enterrar uma pessoa agora aqui na capital. Seria uma espécie de saco que encobriria o corpo para evitar o derramamento de líquidos no solo. A gente vai saber mais sobre esse assunto na reportagem do Lucas Polinário. Vamos ouvir. Enterrar uma pessoa em Goiânia custa caro, ressalta o secretário-geral da Associação das Empresas Funerárias de Goiás, Osmar Layunta. Hoje, para se sepultar uma pessoa em Goiânia, nos cemitérios privados, tendo toda aquela dignidade no serviço funeral, em torno de 10 a 15 mil reais. E esse valor pode aumentar. É que um projeto de lei da vereadora Sabrina Garcês quer acrescentar aí o valor de um material para cobrir o corpo que fica dentro do caixão, como se fosse um saco. A ideia é evitar que os líquidos que saem do corpo em decomposição entrem em contato com o lençol freático. De acordo com o projeto, o valor desse material deve ser estipulado pelo executivo, mas por se tratar de algo resistente, o valor pode chegar até R$ 250. O projeto ainda deve ser votado, mas de acordo com ele, os cemitérios de Goiânia deverão fornecer o material para as funerárias durante a preparação do corpo. A Associação das Funerárias acredita que esse valor será repassado para as famílias na hora do sepultamento, como afirma Osmar Layunta. Quem vai pagar essa conta? É a população? Porque, infelizmente, as funerárias não têm condição de arcar com esse custo. Como você bem disse, R$ 250 por cada sepultamento. Isso terá que ser repassado para a população. Isso é uma competência de cemitérios. Uma vez que, por exemplo, o cemitério é público, então nós entendemos que é da competência da utilidade pública colocar isso nos cemitérios. Não que as funerárias ou as famílias paguem por isso. O vereador Eduardo Prado do PV é contra esse projeto e acredita que ele não passará.
O problema é que isso já é determinado pela CONAMA, por meio de uma resolução. E essa determinação, ela é imposta ao cemitério e não ao cidadão comum. Então, o que falta é a fiscalização. No caso da Prefeitura de Goiânia, a própria AMA tem que fiscalizar os cemitérios para observar se estão cumprindo a resolução. Os que não tiverem cumprindo, logicamente, eles serão punidos e caçado o alvará. Para a Rádio Universitária em Goiânia, Lucas Polinário. O levantamento mostra que câncer de fígado é desconhecido por boa parte da população. Mais detalhes na reportagem da agência Rádio Web. O câncer de fígado é o terceiro que mais mata no mundo. São 700 mil mortes por ano, segundo uma análise sobre a doença, feita com dados do DataSUS. Uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto Oncoguia, em parceria com a Bayer, mostra que 53% dos brasileiros afirmam ter conhecimento sobre esse tipo de tumor. No entanto, 61% não sabem quais são os principais sintomas e 59% desconhecem os fatores de risco, como hepatite B e C e a obesidade. O estudo ouviu 1.500 pessoas com idade entre 18 e 65 anos em 5 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Porto Alegre. Luciana Holtz, psicóloga e diretora executiva do Instituto, ressalta que é preciso divulgar informações de qualidade para a população. Ensinar as pessoas o que é uma fonte confiável, onde buscar e claro, colocar na lista das fontes confiáveis o médico. E acho que o que me preocupa é que não é um tema discutido dentro da agenda médica. 76% dos entrevistados acertaram ao dizer que o consumo excessivo de álcool é uma das principais causas do câncer de fígado, mas mais da metade deles não o relacionam com a doença. O câncer é silencioso e só apresenta sintomas em estágio mais avançado, por conta da cirrose. Flair Carrilho, médico integrante da Sociedade Brasileira de Hepatologia e professor da Faculdade de Medicina da USP, faz um alerta. Se a gente tem uma população de risco, que são os pacientes com cirrose, nós temos que estar de olho, ou seja, buscar a detecção precoce. Porque só a detecção precoce é que a gente pode oferecer um tratamento curativo, que é ou a ressecção do tumor ou o transplante de fígado, que você não só resseca, você vai tirar o fígado, como você vai tirar também o fígado doente com a cirrose. Ainda segundo a pesquisa, mais da metade das pessoas não sabe como é realizado o diagnóstico, que é feito principalmente por exames de imagem, como ultrassom. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. E de volta aos palcos de Goiânia e Aparecida de Goiânia, o espetáculo Quando se abrem os guarda-chuvas, interpretado pela atriz Fernanda Pimenta, do grupo Farândola Teatro. Entre os meses de março e julho estão previstas 10 exibições em 10 espaços diferentes, sempre às quartas-feiras. A próxima apresentação será no dia 28 de março, amanhã, na Oficina Cultural Gepeto, às 8 horas da noite. Esse projeto é apoiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e todas as apresentações terão entrada gratuita. E com essa informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta terça-feira, dia 27 de março de 2018. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com apoio de estagiários. Agradecemos também os trabalhos técnicos de Sandro Alves. A todos uma boa noite, obrigada pela audiência e até amanhã. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência.